Uma boa tarde a todos. Nós, antes de começarmos, pedimos que, por gentileza, desliguem os celulares para que não haja interferência em nossa reunião. E a partir do momento que estamos aqui, a vida lá fora fica lá fora. Então, vamos, pelo menos pelo prazo da reunião, desligar o nosso celular ou tirar todo o som. Obrigado. Vamos fazer a leitura da nossa página, que foi tirada do livro Palavras de Vida Eterna, lição 55. Suportemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Detente 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que teles plantas inertes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo o gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, a Teu serviço, Senhor Jesus. Conseguimos chegar aqui para assistir mais uma vez os ensinamentos de Jesus que a nossa Juliana está nos trazendo. Então nós te pedimos, abençoe a Juliana e conduza as palavras dela e todos os ensinamentos teus que ela trouxe, para que todos que aqui estão consigam compreender e absorver. Então, Senhor Jesus, ampare a nossa Juliana com esse estudo que ela vem nos trazer hoje. E ampare a nossa Patrícia, que ela vem trazendo o estudo do Fonte Viva. Então, Senhor Jesus, sê com ela,
oriente-a, dê a ela a instrução adequada para que ela nos traga aquilo que o Senhor deseja que nós saibamos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os trabalhos que nesta casa são realizados e nós te pedimos um amparo para esses trabalhos, um amparo para todos os médiuns, um amparo para todos que aqui entrarem. Senhor Jesus, nós te pedimos a sua luz envolvendo a cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas e que possamos ter uma tarde bem útil, bem proveitosa. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião na tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler tudo e aí depois a gente vai comentando parágrafo a parágrafo, porque tem muita coisa para a gente refletir. Eu nem dei boa tarde, né, gente? Boa tarde. A gente já se conhece, aí a intimidade é uma coisa, né? Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa palestra no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer que se fosse um bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio de seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a liberdade que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Olha só, eu estou aqui te atrapalhando, né, minha? Então vamos lá. Já começa bem, né? Ele fala assim: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costuma dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Gente, a primeira coisa que eu me perguntei é,
como nós, réis mortais, né? Só que não, somos imortais. Como nós, pequeninos seres, né? Obras da criação de Deus, temos capacidade de dizer se um homem é bom ou não. Como é que eu sei que aquele que morreu era bom? Como é que eu sei que ele é mau? Ah, pelas atitudes, Juliana, dá pra ver que a pessoa é ruim. Tá, o ruim a gente até consegue, né? Dar uma reparadinha, mas o bom... Tem gente que engana bem, né? Aí eu fui lá para a escala espírita. O que é o homem de bem? Antes de tudo, desculpa, né? Eu dei uma introduçãozinha, mas não falei o suficiente. Eu brinquei réis mortais e falei que nós somos imortais. Todos nós aqui sabemos que somos espíritos? Todos concordam que somos espíritos imortais? Ah, então tá bom. Eu não sei o pessoal da internet, mas aí na doutrina espírita a gente fala, né? Que somos... Pode ter uma balinha aqui, Dir. Você quer? É Valda aqui, ó. Pega aqui, minha senhora. A moça tá quase morrendo ali, né? A gente nem sabe ainda a classificação dela e ela já quer morrer na palestra. Tá emocionada, que tá vendo a filha falar, né? Um tempão, só de 3 meses, gente, que eu apareço aqui, só para vocês saberem. Aí a gente vai ficando nervosa quando a gente faz palestra, que é um negócio que a gente vai fazer toda semana, mas tudo bem. Mas voltando, então, dentro da doutrina espírita, a gente descobre, né, que um dos postulados, uma das verdades, um dos tópicos, né, da doutrina espírita é que nós somos espíritos, filhos de Deus, criados, olha lá, gente, esse povo não é mole não, criados simples e ignorantes, para todo mundo, você vê que a pessoa está cega, né? Para todos nós sermos perfeitos. Então, isso aí é uma coisa certa. Só que a gente precisa saber em qual patamar a gente está. E aí a gente recorre ao quê? Livro dos Espíritos, Pentateuco sempre salvando a gente, né? Pentateuco falando pra gente o quê? Escala espírita. O que é a escala espírita? Você vê que tá tudo organizado, né? Tá nada. Pra mim tá. Pra você tá, pra mim tá uma zona. Escala espírita, pergunta 100, só sei isso. Aí eu vou achar aqui. Cheguei. Escala espírita. Classificação dos espíritos se baseia no grau do adiantamento deles, ou seja, na qualidade que adquiriram e na perfeição que a gente ainda precisa, né, buscar. E aí, isso eu estou grifando, tá? Eu não estou lendo na íntegra. De um grau ao outro, a transição, a gente não consegue perceber, ela é insensível. Nos limites dos matizes se apagam, como nos reinos da natureza e como nas cores do arco-íris, né? Então, a gente tem a classificação de 3 grandes classes, 3 grandes categorias, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. São 3 grandes escalas, mas assim, Kardec traz mais. Isso é tipo resumão. Aí a pergunta que não quer calar. Ele fala assim, falando de um homem mau, costuma dizer que se fosse bom teria morrido. E ele dá 3 categorias. Em qual categoria a gente está? Quer que eu repita? Eu repito. Imperfeito. Bom e puro. Aí eu vou trazer uma notícia para vocês. Eu não acabei de dizer que a gente é flutuante? A gente está aqui sexta-feira. A gente... Bia tá falando de mim. Dirce, a gente ralou um bocado para chegar aqui. Uma das coisas que o livro dos Espíritos fala para a gente é o quê? É o esforço, né? Percebe-se lá os espíritos pelo esforço que pratica, né? Bom espírita. Eu acho que a gente
Está chegando lá na vontade. Eu acho que todo mundo aqui, mais ou menos, está ali tentando e buscando, né? Então, assim, somos imperfeitos? Somos. Mas temos já qualidades ou desejos do bem. Mas ainda fazemos besteira. Ainda tropeçamos, né? Ainda somos ignorantes. E temos pontos de vista muito assim, a gente é muito apegadinho ao nosso ponto de vista, né? Eu não sei vocês, eu falo sempre por mim. Mas a gente é muito apegado. E aí existe uma coisa chamada hábito, né? E esses ditados que a gente tem, a gente nem raciocina. Aí vem o evangelho para trazer a gente para raciocinar nesse ditado, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Por um lado, ele está correto. Porque se for realmente um homem de bem, e no planejamento reencarnatório dele, ele não precisa de muito tempo. Por exemplo, Jesus viveu 33 anos. Ele era o espírito lá perfeitinho, puro, né? Mas esteve aqui para quê? Foi para espiar? Foi para aprender alguma coisa? Não, foi para nos auxiliar, né? Então, assim, ele é um homem de bem, realmente morreu cedo, né? Morreu logo. Mas aí, eu gosto dessas coisas, gente, que aí eu vou cutucar na ferida das idades. Não falei que estava bagunça? Aí eu fui procurar os espíritos, gente. Vamos ver. Chico morreu com quantos anos? 92. Então ele era mau? Porque parece assim, o homem, que ele vai falar, né? Que o homem de bem, ele vai ter um tempo reduzido da sua estadia. Mas isso não é necessariamente, aí eu falei do ponto de vista, por isso que eu estou trazendo logo isso. Mas isso não necessariamente quer dizer que vai ficar pouquinho tempo. Por quê? Quando a gente planeja a reencarnação, a gente vem com um tempinho de vida. A gente é como se fosse uma pilha, né? E aí essa pilha ela é cheia à medida que a gente tem que, né, reencarnar ali e fazer a nossa trajetória. Aí eu vou abrir um parênteses, né, que eu lembrei da dona Cidinha, que ela, quando ela fazia o curso lá para as meninas, para você também fez, não fez? Ou foi só a Albinha? Foi só para a Albinha. A Albinha sempre falava para gente. A dona Cidinha manda a gente economizar, não. Ter muito respeito pelo nosso fluido. Para a gente usar o nosso fluido muito sabiamente. Porque tem gente que, no caso dela, ela estava no passe, né? Que vem, pá, mete energia na pessoa e depois sai de lá. Meu Deus, o trabalho hoje foi difícil demais. Quase morrendo. Então eu não posso dar o fluido para as pessoas? Pode. Só que a gente tem que saber como a gente vai gastar o nosso fluido. Aí algumas coisas que a gente aprende de questão de fluido. Eu tenho que ter um bom sono, que é difícil, né? Hoje em dia, com o estresse que a gente vive, que a gente não deveria também ter tanto. Uma boa alimentação. A gente está na luta, né, Patrícia? Eu e Patrícia aqui, ó, quase de mão dada, andando. Não, vai, Patrícia, você consegue ter uma boa alimentação, né, Patrícia? Não ser sedentário, ou seja, a gente precisa praticar exercício. E a Sandra fechou até o olho aqui, ó, Luiz. Fez assim, ó. Mas são coisas que a gente precisa fazer para a gente poder cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Porque a gente tem os nossos excessos, principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente vai tendo mais idade, deveríamos ter mais responsabilidade, mais cuidado, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, muito hormônio, muito fluido, e a gente meio que gasta errado mesmo. Mas a gente tem agora, todos nós aqui temos essa informação. Temos que usar do nosso fluido para cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Então, os nossos vícios,
os nossos desregramentos, porque cada um sabe do seu. A gente tem que repensar. Se a gente quiser se tornar lá o homem de bem. Eu vou trazer um exemplo. Eu estava brincando com a minha mãe no carro, contando algumas coisas da palestra. E aí eu estava brincando, mãe, o que é esse espírito? Eu vou trazer um homem de bem, para vocês verem a situação, que é muito diferente. E aí lá no Céu e Inferno ele traz, né, espíritos medianos. Eu acho que a gente está nessa, gente, nos medianos. Do mediano, os medianos, né? Não acha não? O Neide discordou ali, não acha não, Neide? Ah, tá. Ela está pensando alto. Então, assim, como é muito diferente ainda. E ele nem é puro espírito, ele é um bom espírito. Eu não consigo nem conceber. A gente pensa em Jesus, pensa nos exemplos dele, né? Mas é difícil até conceber algumas coisas que ele propõe pra gente, no nosso dia a dia, né? Hoje a gente estava vindo ali na André Rocha com a Bevilacqua, né? Só rindo, Jesus. Porque são cada prova que a gente passa. Quase bati. Porque o abençoado estava à esquerda. E quem está à esquerda vai virar à esquerda. Quem está à direita ou vai à esquerda ou vai reto. O bonito estava à esquerda numa velocidade pequena, dando seta que ia para a direita. Eu falei, será que ele vai realmente para a direita? Ou será que ele vai para o cantinho ali da direita? Aí fiquei, mãe, vamos prestar atenção nisso aqui. Gente, o cara foi, e numa velocidadezinha de tartaruguinha, e o carro que estava na minha frente, e eu normal, porque eu estava vendo a situação. Né? A gente vem para a palestra mais treinada, né? A gente fica mais ligada com as coisas. Cara, mas quase que... Aí, junto com isso tudo, né? Porque nunca é só isso, vinha mais moto daqui, dali, da colar. Eu falei, meu Senhor... Falei, eu não conheço eles, mas eu acho que não são homens de bem para morrer ainda. Eu acho melhor vocês segurarem isso aí. Melhor dar uma segurada, para vocês poderem continuar com o planejamento reencarnatório. Gente, mas quase foi uma batida, ia ser uma batida épica. Mas a sorte que eu acho que estava todo mundo meio que prestando atenção, e foi com mais cautela. Mas, minha filha, aí a gente vê como é que a gente não é homem de bem, né? O camarada que foi fechado foi lá para frente, meteu bala, pum, e cortou ele. Eu falei, ai, Senhor, toma conta. Quantas vezes a gente já não fez isso? Eu já fiz umas besteiras no trânsito. Eu acho que isso, assim, eu nunca tive essa coragem. Que às vezes não é vontade, é coragem. Mas, assim, complicado, né? E aí, continuando nos espíritos bons, que morreram tarde. Ivone Pereira. Gente, o que essa mulher, ela representa de esforço, de boa espírita, não está escrito nas obras que trazem sobre ela. Porque foi difícil a vida que ela teve. E ela teve várias tentações e ela conseguiu ir à frente. Ela morreu com 83. Por quê? Porque o planejamento reencarnatório, aí essa fofoca espírita a gente tem, né? Porque o planejamento reencarnatório dela era para ela vencer essas dificuldades. Então ela tinha toda uma obra para fazer, ela tinha todo um trabalho para fazer, que demandava esse tempo. Então, o tempo de reencarnação, quem sabe, são os espíritos que planejaram com a gente, e Deus, né? Então, assim, né? Porque fala assim, mas podia... Nossa, tão novo e morreu, né? Porque eu acho que semana passada foi morte prematura. Eu tô até meio que linkando com semana passada, se eu não me engano. Deixa eu ver. Foi, não foi? Foi você que deu? Foi Francisca e eu não vim. Não acredito nisso, gente. Vou ver na internet. Meu filho estava doente, tá, Francisca?
Hoje ele também está e eu estou aqui. Mas enfim, então assim, a gente vê que cada um tem esse planejamento reencarnatório. Aí a gente vê a Ivone, o Dr. Bezerra morreu com 68, numa época que era difícil também morrer com essas idades, né? A gente falou de 68 é novo. Mas naquela época não era. Você vê até a fisionomia de Dr. Bezerra, né? Barbudão, brancão. Você vê hoje um velhinho, sei lá de quantos anos. Madre Teresa morreu com 77 e a irmã Dulce com 86. Então foram espíritos que tinham dentro... E o Divaldo foi com quanto? 90 e pouco. Então assim, tinham, né? Tinham um planejamento de trabalho. Para quê? Gente, vocês já imaginaram? Olha o cenário que eu vou criar para vocês. Vocês já imaginaram se esses homens de bem, esses homens que já aprenderam mais que a gente, não estivessem reencarnando no nosso planeta? Como é que a gente estaria? Complicado, né? Graças ao bom Deus, que é misericórdia pura, a gente tem esses exemplos. A gente tem esses homens que mostram que é possível, essas mulheres que mostram que é possível. Eu trouxe só praticamente homem, não, eu trouxe mulheres. Mas tem muitas no Brasil, que a gente, espíritas, que a gente nem fala muito, mas que assim, fizeram um trabalho incansável para que o nosso planeta estivesse melhor. Para que a gente conseguisse transpor as nossas dificuldades e caminhar. Então, caramba, graças a Deus, obrigado, Senhor, não é? E ao mesmo tempo que tiveram esses que morreram tarde, a gente tem outros que morreram cedo e que foram homens de bem. Como é que a gente sabe que eles foram homens de bem? Por conta da trajetória de vida, por conta das informações que a gente tem, né, no plano espiritual. Eurípides morreu com 38, novinho. A Meimei, 23 anos. Ela foi muito novinha. Por isso que, coitado, o marido ficou lá. Eram muito apaixonados, ficou muito desesperado. A Sheila morreu com 28 na guerra. E a Joana d'Arc com 19. 19 anos. Então, essa coisa de tempo é muito relativa, né? E aí, essa coisa de morrer, a gente não pode julgar. Ah, mas Juliana, olha só. Eu falei, a gente pode julgar? Aí eu vou usar Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Até porque, como eu julgo, eu vou ser julgada. Gente, essa é a lição que eu mais me falo. Que eu falo assim, Juliana, porque o Guilherme vira para mim sempre. O Guilherme fala assim, Juliana, tu julga? Eu falei, eu julgo mesmo. Não julgo não. Aí eu volto atrás. Eu falo, não vou julgar não. Parei, já parei com a palhaçada. Já acabou. Eu falei, é difícil isso aí, gente. Por quê? Porque eu sei a escala espírita, eu sei bem onde eu tô. Né? Eu sei exatamente onde eu tô. Estou ali no esforço contínuo para tentar pensar melhor, para tentar fazer o bem, para gostar do amiguinho. Né? Então, assim, não é fácil. Tá vendo? Ó, eu já falei um monte de coisa que estava lá embaixo. Amor, é porque a gente vai falando fluindo, né? Quem estuda, né? Eu escrevo o negócio, é só para se dar um branco. Então, a gente vê o planejamento, já vimos que somos espíritos. Aí, qual o planetinha que a gente mora, né? A gente não falou. Vocês sabem que tipo de planeta a gente está encarnado? É um silêncio. Provas e expiações. Não pode falar, né, Dédia? Provas e expiações. Mas não definitivamente, né, gente? Vai ser conforme o nosso esforço e com a graça de Deus e desses espíritos que nos auxiliam. E aí essa mistura, esse caldo... Eu lembro sempre de sala de aula, né, Sandra? Eu não sei você, mas quando eu tô dando aula para alguém, principalmente da evangelização infantil, eu coloco um perturbadinho, com aquele que é quietinho, que é bonzinho.
Por quê? Porque um vai equilibrando o outro. Ou um vai atiçando o outro, que aí ele parece dar uma energia. Mas a gente vai fazendo isso. Os espíritos também vão colocando com a gente, né, pessoas, né, para nos trazer lições, às vezes até lições reversas do que não fazer. Né? Aí a gente fala, meu Deus, a gente vê as notícias e a gente fica assim, Algumas amigas minhas viram assim, nossa, mas é o fim do mundo. Eu falei, eu não acho não. Eu acho que é a separação do joio do trigo. Eu já mando essa. Ela, não, mas o negócio tá feio. Eu falei, tá feio. Mas é porque também só divulgam coisa feia? Aí eu brinco, se você for lá sábado na Casa do Caminho, você vai ver um monte de jovem estudando, um monte de criança aprendendo sobre Jesus. É porque não parece na televisão. É claro que realmente parece, né, que o mal está ali, porque é muito divulgado e as coisas realmente estão muito difíceis. Mas, gente, o planeta é de provas e expiações rumo à regeneração. Então é realmente essa peneira que vai acontecendo. O Dr. Herman, há muitos anos, ele vem falando para a gente que alguns espíritos é a última encarnação no planeta, que ou melhora, ou vai para um outro planeta, ou vai, enfim, ficar mais tempo lá no plano espiritual. Até porque, né, gente, reencarnar, vocês sabem por que a gente reencarna? Vocês sabem o objetivo da reencarnação? Pois é, deixa eu achar aqui a pergunta, eu quero saber a pergunta. É no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. O objetivo da nossa encarnação, por que Deus, né, nos faz encarnar? Deus impõe a encarnação para a gente chegar à perfeição. Para uns é expiação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim para expiação e para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição, a gente tem que sofrer todas as vicissitudes. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, que eu acho o mais bacana de todos. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que toca na obra da criação. Não tem lá na Bíblia Jesus falando, vós sois deuses, farei o que eu faço e muito mais? É isso. O objetivo da encarnação também é esse, não é só a expiação. É colocar a gente para vivenciar situações que nos dê capacidade de auxiliar nesse processo. E é difícil ainda, porque nós ainda somos muito pequenininhos na obra da criação, né? Rebeldes também somos, muitas vezes, porque a gente conhece a lei de Deus já, né? Está escrito na consciência. A gente conhece. Está escrito na consciência de todo mundo. Alguns vão ali trazendo mais à tona na consciência conforme. Mas nós aqui, espíritas, nós realmente conhecemos as leis de Deus, porque a gente tem um livro inteirinho falando sobre as leis de Deus. São todas? Eu creio que não. Mas só aquela que Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo, já deveria ser suficiente para a gente, né? E eu de vez em quando falo assim, amar ao próximo como a si mesmo, né, Senhor? Tá difícil amar o amiguinho. O amiguinho tá me colocando em prova. Mas o amiguinho será que não fala a mesma coisa de mim? O amiguinho deve falar de mim a beça. Deve falar, Juliana, é difícil. Nossa, conviver com Juliana deve ser tão difícil. Então, assim, a gente tem que saber que tem dois lados, né? Mas eu acho essa parte a mais legal. Essa questão da gente estar aqui encarnado, porque é uma preparação, né? É uma preparação para a gente construir mundo, gente. Olha só que bacana isso. Para mim, assim, quando foi a primeira vez que eu falei, gente, eu tô com coriza. Obrigada. Agora que ele resolveu funcionar, entendeu? Eu fiz a nebulização ontem e ele resolveu funcionar hoje. Obrigada. Então, assim, eu acho essa parte muito boa.
Só que na primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, Deus também meio maluco. A gente criando... Quando o doutor Herman falou que a gente ia seguir, eu falei, cruz, credo, misericórdia, sai de perto. Meu Deus, não estou aguentando nem os meus em casa, eu vou seguir, cheio de perto. Gente, imagina o meu guia, entendeu? Aí eu seguia. Eu pensei em mim, eu não pensei em nenhum perturbado. Eu falei assim, gente, está difícil às vezes, deu mesmo. Coitado do meu guia. E eu seguia, gente. A gente é meio guia quando é mãe, né? Um guia meio fajuto às vezes, um guia meio bom, mas um guia também. Eu falei assim, gente, um guia, né, Senhor? Ô, Senhor. Sei onde ele estava com a cabeça quando ele decidiu isso. Ai, mas, enfim, a gente brinca, mas realmente é verdade, né? Os espíritos vieram trazer isso para a gente, vieram mostrar essa finalidade. E aí, como eu brinquei, né? Como eu falei, da encarnação. A gente tem diversos mundos, né? Os mundos primitivos, os mundos... Tem tantos mundos, peraí, gente. Primitivo, de expiação e prova, de regeneração, feliz e celeste. Eu trouxe a cola, porque esse aqui eu sempre erro, gente. Eu falei, cara, eu vou levar a cola, porque eu lembro sempre de 4 e eu esqueço de 1. Então eu vou levar. Então, olha só, a gente tem um mundo primitivo, primeiras encarnações. Aí a gente não tá. Porque a gente já sabe que fez besteira, né? A gente já sabe que tem uns débitozinhos, uns negocinhos assim, né? Para dar uma ajeitada. E aí de provas e expiações, onde domina o mal. E aí aquela frase dos amigos, nossa, mas tá horrível. Por quê? Porque ainda o mal está dominando. Aí eu pego até o Martin Luther King, se eu não me engano, ele falava, né? O problema não era o mal, os bons que não se colocam, não se mostram. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Na época dele, com certeza também. Então a Terra, ela pertence a essa categoria de mundos de provas e expiações. Razão por aí vive o homem com tantas misérias. E olha que interessante, né? Vocês já viram o capítulo que a gente está estudando? Bem-aventurado os aflitos. E, cara, é um capítulo muito interessante, porque ele fala de tudo quanto é aflição. Falei, gente, que capítulo homogêneo. Porque não é um negócio só, não. São vários. Porque normalmente, por exemplo, o Cristo Consolador, ele vem lá, praticamente um tema. Pobres de espírito também fica lá no orgulho e na humildade. A maioria dos capítulos, né, não tem essa quantidade de temas. Teve um que eu falei, a última palestra que eu fiz, que era de reencarnação. Eu falei, gente, acho que foram 22 pessoas falando sobre reencarnação. Ou seja, 22 visões sobre o mesmo tema que foi falado. Agora, o bem-aventurados os aflitos, cada um fala de uma coisa. A gente hoje está trazendo a questão da morte, né? Mas da morte no sentido de descobrir que a gente é espírito, descobrir quem somos enquanto espíritos. Deixa eu olhar o horário. Gente, são 13h50? Não. 43, tá? 3h43? Não, gente, eu falei que eu não ia dar tempo de falar tudo, viu? Porque eu tenho muita coisa para falar, gente. Mas voltando aqui. Vamos lá, volta, Juliana. Que a gente está aprendendo da morte, que somos espíritos, em qual planeta nós estamos habitados e qual é nosso destino, né? E mais importante, não julgar. Não julgar. Porque quando a gente vê uma situação, a primeira coisa que a gente faz é isso, né? Gente, vê notícia de televisão. Eu não estou nem vendo notícia de televisão, mas, gente, eu tenho TikTok e Instagram, já é suficiente. Para a vida. Você pode julgar uma eternidade.
Aí, e o pior é assim, que é uma quantidade de comentários, né? Absurda. A gente podia citar aqui vários, né? A gente podia citar as mães reborn, que mais? Tem tanta coisa. A violência que as crianças reais estão sofrendo por causa dessa situação dos bebês reborn. Olha só quanta coisa. Gente, é tanto tititi na internet, né? É tanto... A gente não precisa nem mais assistir o noticiário. Tudo que você quiser tem ali. Os golpes que a inteligência artificial, né, consegue aplicar, né? Então, assim, são imensas os julgamentos que a gente pode deferir. Só que lembra do fluido? Com o que a gente está gastando nosso fluido? Com nos melhorarmos, com pensar o que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? E aí eu vou deixar... Olha, nem era para eu falar isso, você vê, dona Dirce? Falei para você que as coisas aqui ficam diferentes. E aí a gente pode trazer... Quantos trabalhos na Casa do Caminho a gente tem? E o quanto o Dr. Herman tem falado que a casa está vazia. Mas a gente se preocupa com o quê? Em gastar o nosso fluido com coisas que não são importantes. Com coisas que não nos levam a esse progresso de criação de mundo. E aí, por que a gente é aflito? Por que a gente tem aflição? É só porque a gente está num planeta de provas e expiações? Aí a gente tem a próxima palestra, Tormentos Voluntários. É você? Vai ser ótimo. Tormento voluntário é o que mais a gente faz, né, Sandrinha? Por quê? Porque a gente gasta o nosso fluido de maneira muito equivocada. Mas para a gente terminar no alto astral, eu vou contar 2 histórias que são muito engraçadas. Gente, essa eu não sei se eu vou conseguir me controlar para não rir. Mas eu estava escutando uma palestra da Maristela. E aí, ela é lá do Leon Denis, né? E aí, ela estava falando que ela conhece um caso, que ela estava lendo um caso do Richard Simonet. Um espírita estava dirigindo. É bom até que tem a ver com um pouco o que aconteceu com a gente hoje, né? Ó, estava ligada. Por isso que a gente não caiu nessa armadilha, dona Dirce. E aí, o camarada estava lá, dirigindo, tal, meio desatento, tal. E, cara, foi um acidente horrível. Se a gente estivesse lá, a gente ia falar, ih, morreu. Que a gente julga. O cara sobreviveu, gente. Mas se você passasse, diz que o carro ficou destruído, foi uma coisa horrível. Aí ele chegou em casa feliz. Ai, nossa, graças a Deus, o espírito é assim, né? Ai, Senhor, obrigado, Senhor, pelo livramento, não sei o quê. Aí vou ler um evangelho. Aí abri o evangelho, gente. Aí qual era a lição? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele falou, gente, eu não sei se eu queria ter morrido ou não. Que caramba, que humilhação, né? Então, assim, é muito engraçado essas coisas, porque, assim, gente, a gente passa por situações que, se a gente não rir, fica pesado. E mais para a gente realmente fechar, que senão a Francisca lá, ela fica linda. Daqui a pouco ela vai me dar um papelzinho. Do Céu e Inferno tem um caso que eu só queria contar uma parte. Deixa eu ver se eu acho, gente. Ctrl F. Espíritos felizes. O mediano é muito interessante. Enquanto eu procuro, eu vou falar do mediano. A neta pede para evocar o avô. E aí o avô tá lá, se comunica e tal. Ele fala assim, avô, você deve estar bem, né? Que você fez muita coisa boa aqui e tal. Aí ele, então, minha neta, tá tranquilo, tá tudo bem, mas eu não sou bom ainda, né, filha? Então, assim, a gente ainda tá lutando, ainda vou ter que reencarnar e melhorar. Então, é só pra gente ver como é que as situações nem sempre... É o Joseph Bré. Gente, eu conto do meu jeito, né? Se vocês lerem, vocês vão interpretar.
do jeito de vocês. E os espíritos felizes, eu peguei, eu acho que é Samuel Felipe. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Só vou ler um pedacinho para a gente fechar, como a gente ainda é tranquilinho. A internet não, o negócio nessa hora não ajuda, né? Tá marcado. Tá grifada a parte que eu quero. Será que ele apagou? Não, porque tudo é possível, gente. Tudo é possível. Eu já devia ter deixado aberto nele, mas eu acho que eu deixei. Só que a gente fecha o computador, ele não... Eu vou contar que nem eu contei para a dona Dirce. Eu não lembro quem era agora. Que eu não guardei o nome. Essa memória eu não tenho. Mas ele morreu, foi evocado. Espírito boníssimo, passou aflições terríveis na Terra. Era caluniado, passou dificuldades físicas, passou dificuldades financeiras, negócio brabo. E aí ele chega no plano espiritual, é evocado e pergunta: qual é a sua condição? Ah, aqui é muito bom, eu estou muito bem, não sinto mais dor. Aqui é muito lindo, eu me sinto como um prisioneiro que saiu da prisão, do cárcere. O corpo que eu perdi, agora em espírito eu sinto alívio. Aí ele vai falando. E ele vira assim: eu gostaria de agradecer. Eu falei: gente, agradecer a quem? A família? Não. Aqueles que me caluniaram, aqueles que me fizeram passar por todas aquelas dificuldades, porque eles foram o instrumento para eu hoje estar aqui. Eu falei: gente, por que eu não sou espírito feliz? Eu ia proferir um negócio desse quando me chamar, Fran? Não. Com certeza não. A Fran e eu nos conhecemos muito bem. A Fran, ela sabe que ia ser aquela mulher birrenta, eu ia ser aquele espírito birrento. Por que vocês me chamaram? Eu estava descansando. Eu estava, né, Fran, um negocinho desse. Então, assim, é só para a gente ver ainda a diferença. Mas como é legal na codificação, eu adoro a codificação, porque assim traz muito conhecimento. Você vai no livro dos Espíritos, você tem falando sobre o assunto. Eu estudei, gente, em todos os livros, e em todos os livros tinha alguma coisa legal. Mas, para mim, o de hoje, o céu e o inferno, eu acho que é o que mais ilustra para a gente entender essa questão da morte, né? Porque ele vem trazendo as categorias daqueles que morreram. E é isso, gente. Então, assim, não compete a gente julgar. Não é conveniente a gente saber se era um homem de bem ou não. Não vai nos acrescentar. Vamos gastar o nosso fluido à toa. Então, o que fica? A misericórdia divina, a bondade de Deus, que não nos condena, como disse na mensagem inicial. As pessoas até podem te condenar, mas Deus não te condena. E tem trabalho pra caramba pra gente fazer, pra gente se melhorar. E tem estudo à beça pra gente fazer, pra gente poder mudar o nosso ponto de vista e melhorar. Então, instrumento, capacidade para mudança, a gente tem, tá? E aí, quando eu falo, gente, tem 2 aqui, bem pertinho, tá? Então é isso. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha sido leve. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Graças a Deus. Continuando a leitura do livro Fonte Viva, a lição é a 167. Também acho que está sem som. Tá. Ele está ligado, mas ele... Que tem como título: Observemo-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou.
Está em João, capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou, seja naturalmente dizer: quem se afirme seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Graças a Deus. Agora, chegamos ao momento do nosso passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, trabalhadores da casa que aqui se encontram, para nos trazer o melhor, para nos trazer o que necessitamos para a nossa caminhada. E assim vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Sabemos, através do Livro dos Espíritos, na pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então sabemos que Jesus é o Espírito mais perfeito. E ele traz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma das passagens mais importantes atribuídas a Jesus no Evangelho de João. E essa frase nos mostra que Jesus é a via para a nossa conexão com Deus. É a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o modelo de vida a ser seguido para alcançarmos a nossa evolução espiritual e a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida é entendido como uma chamada para seguirmos o exemplo de Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Mas será que é isso que estamos fazendo? Jesus, como o melhor pedagogo, não nos deixou nada por escrito. Contudo, ele deixou gravado nos corações daqueles que os seguiram, como deveria ser a nossa postura diante dos nossos semelhantes e diante da vida. Mas não raro encontramos em nós, seguidores de Jesus,
atitudes totalmente contrárias aos seus ensinamentos. Muitas vezes, quando a situação nos pede calma e tolerância, nós somos impiedosos com os nossos irmãos, simplesmente por não pensarem como nós. Há quem pregue a fraternidade, mas na primeira oportunidade lança todo o veneno, afastando pessoas queridas com intrigas e mentiras. Em tempos de redes sociais, não há quem não guarde para si a sua maledicência, alegando liberdade de expressão e de opinião. Hoje, a humilhação e a maldade são confundidas com sinceridade, revestidas de arrogância. Se somos verdadeiros aprendizes do Senhor, analisemos a fundo se nossos comportamentos seriam comportamentos que Jesus praticaria. Se a resposta é não, precisamos avaliar com urgência onde estamos errando, porque se o Mestre é o ser mais perfeito que temos, o erro é só nosso. A vida é uma jornada de aprendizado e evolução, e as sementes lançadas pelo semeador Jesus precisam ser cultivadas com todos os cuidados necessários para que criem raízes, que cresçam e deem bons frutos. Frutos esses que nos farão espíritos imortais melhores e mais habilitados para novas moradas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Chegamos mais uma vez ao fim da nossa reunião pública, gratos por todos os ensinamentos que nos foi trazido. Ó Senhor Jesus, queremos mais e mais e mais, porque esse é o alimento da alma que todos nós buscamos. Gratos estamos, Senhor, por sua existência em nossas vidas. Gratos estamos por essa casa que nos acolhe. Gratos estamos porque levantamos de manhã, tendo mais uma oportunidade de viver, de rever as nossas questões, de mudar para melhor. Porque eu quero ser mentora. Quem não quer, eu quero. Então, Senhor Jesus, estamos aqui muito agradecidos e pedindo mais trabalho, mais chances, oportunidades de Te servir. Gratos estamos, Senhor, por tudo, em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Nós temos, antes de nos dispersarmos, 2 avisos. O primeiro é a campanha do cobertor para o inverno. Aqui diz por um inverno mais quentinho, mas é por um inverno menos frio, dos nossos queridos que estão em situação de rua. Gente, está fazendo muito frio. Então, vamos abraçar essa ideia e ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa, porque nós temos a nossa cama quentinha, nós temos o nosso cobertor, e mesmo assim a gente sente frio.
Eu toda enroladinha, meu pé gelado, dentro de uma meia. Imagine eles, né? Então vamos abraçar essa ideia, vamos contribuir para que se compre um cobertor para eles. É o mínimo que nós podemos fazer. Vamos ajudar essa turma, vamos. Então nós temos uma turminha aqui que está recebendo isso. Caíme, Kilsen, Letícia, Silvia, Vitor. Quem não conhece é só perguntar. Eu conheço todos eles. Eu aponto o dedo, é ele. Então, vamos ajudar essa turminha? Vamos. Tá muito frio, gente, então vamos contribuir com essa campanha, com qualquer valor. Quer dar 100, a gente aceita. Quer dar 200, aceitamos também. Mas, olhe, é o valor que cada um pode. A gente não exige valor. É o valor que cada um pode e que a consciência de cada um acusa. Então, vamos participar dessa campanha. Eu já estou aqui sentindo frio, só pensando neles. É sério, meu pé está gelado. Estou com meio, meu pé está gelado. Então, vamos participar. E o outro aviso é a festa julina. Eu estou avisando antes, que é já para vocês se organizarem para esse momento. A nossa festa julina é sempre muito gostosa, não é, Edna? A nossa festa julina é maravilhosa. Tem sempre muitos comes e bebes, típicos e não típicos, muitos caldos. Olha, uma vez só, não vai fazer mal não. Pode cair dentro, que não vai fazer mal não. Toma um caldo. Então, dia 13 de julho, de 13 às 17. E quem quiser trazer um pratinho, eu sou pequenininha, eu tomo 2, viu? Quem quiser um pratinho, trazer um pratinho, seja do que for, fale com a Sandra. Sandra está anotando. Tu está anotando, Sandra? Eu estou te botando na pilha aqui, sem saber. Sandra Saldanha. Pode falar com ela. Vão ser todos muito bem-vindos. Então, estamos agradecidos pela presença de vocês aqui hoje. Tá? Graças a Deus. Vamos lá.